Boa tarde. Na aula de hoje vamos ver dimensionamentos de motores hidráulicos. O motor hidráulico, ele converte a energia hidráulica, ou seja, vazão e pressão, em energia mecânica, ou seja, potência mecânica, velocidade angular, torque mecânico, tá? Desde o ponto de vista construtivo, é muito parecido a uma bomba hidráulica, tá? Só que funciona exactamente como uma bomba invertida, né? Existem casos, tá, em que o equipamento pode trabalhar ora como bomba e ora como motor hidráulico. Os tipos de motores hidráulicos, tá? Eles podem ser, primeiro que nada, podem ser unidirecionais, ou seja, têm um único sentido de rotação, ou podem ser bidirecionais, tá? Quer dizer que giram para ambos sentidos, para um giro para a direita e outro para a esquerda, tá? Podem ser também a vazão fixa ou variável. Aqui temos alguns exemplos de motores de vazão fixa, tá? Que são os motores de engrenagens externos, tá? Os motores de paletas e os de pistões, tanto radiais quanto axiais. Já os motores de engrenagens são sempre fixos, tá? Na vazão, em termos de vazão, tá? Vazão fixa, tá? E como ven, os de paletas e pistões, tá? Eles podem ser de vazão variável também, tá? Aqui temos algumas fotos de motores de pistões radiais, tá? De pistões axiais, tá? Da marca Rexroth, e motor de engrenagens externos. Vamos rever a definição de deslocamento ou volume absorvido VG, tá? Vai ser o mesmo. Deslocamento é o mesmo que o VG. Nós vimos na aula passada que V sobre G para uma bomba é o volume de absorção ou deslocamento da bomba. Isso equivale a quanto volume é entregado em um giro do eixo da bomba, tá? Quanto volume de líquido é enviado por um giro da bomba, tá? Agora, o deslocamento, ou também chamado de VG, ou deslocamento do motor, é quanto volume é necessário para que o motor dê um giro, tá? Também se considera como a capacidade de uma câmara multiplicada pelo número de câmaras que o mecanismo contém, tá? É porque você precisaria um volume cheio, né? Ou todas as câmaras cheias para que termine ou complete um giro total esse motor, tá? E esse deslocamento está em unidades de litros por rotação, tá? Ou volume por rotação. O torque, que vocês conhecem, tá? Unidades Newton vezes metros, ou unidades de força vezes unidade de comprimento. Nestes casos, nos motores hidráulicos podemos encontrar o torque estático, tá? O stall torque, S-T-A-L-L, stall torque, tá? De torque. Isso quer dizer que existe torque sem movimento, tá? Ele vai travar o movimento. Quando a carga é menor, então vai começar o movimento. Ou podemos aplicar uma maior pressão, e esse torque vai vencer aquele torque externo e vai começar se movimentando, tá? Imaginemos que ocorre quando temos um torque estático, onde a carga vai ser maior que o torque do motor. Isso vai gerar um giro no sentido da carga externa, tá? Mas vai ser um giro que vai ser certamente oposto pelo motor, tá? O que ocorre agora no caso contrário, quando temos um torque estático, tá? Ou seja, que o torque do motor vai ser igual ao torque externo, e aplicamos um pouquinho mais de pressão. Esse torque então vai vencer essa carga externa e vai se movimentar, tá? Um pouquinho. Então esse movimento vai ser a favor do torque do motor, tá? Isso é muito interessante porque essas são as interfaces humano-máquina que foram propostas para a robótica, tá? Robótica com interface humano-máquina. Às vezes se quer manter um
por exemplo, um torque constante ou próximo de um valor constante, fazendo com que a carga do humano seja maior do que o motor. Tá? Isso vai ser percebido pelo humano como um torque constante, mas ele vai vencer o movimento, ou seja, o movimento vai ser em direção daquele que o humano quer. Tá? Se nós subimos um pouquinho o torque do motor até que a pessoa não consiga vencer, então vamos ter um movimento favorável ao motor. O humano não vai poder vencer. Tá? E com sistemas de controle PID podemos colocar as condições para que tenhamos um controle de velocidade constante. Tá? Então, aí se varia o torque para que se mantenha a velocidade constante entre interface humano-máquina, tá? Ou controle de posição, tá? Etc. Bem, essa é uma aplicação. Uma observação importante, vejam aqui, tá? O torque desenvolvido em um motor hidráulico depende da pressão, tá? Da pressão que vem da bomba, tá? E também do deslocamento, tá? Mas vamos lembrar primeiro, o torque depende da pressão, tá? Pensemos sempre na analogia de motores elétricos que você deve conhecer, tá? Com a disciplina do professor Tiago, de acionamentos elétricos. Um motor DC normal, tá? Vai desenvolver um torque proporcional à corrente fornecida, tá? Desde que a carga seja muito grande, tá? Que ele não possa vencer. Se nós temos uma carga muito grande e colocamos um motor sendo fornecido uma corrente, nós vamos, imaginemos que temos a fonte de corrente e nós vamos movimentando aquele botão, aquele potenciômetro que libera mais corrente. À medida que liberamos a corrente, o torque vai aumentar proporcionalmente, tá, a essa corrente. Se nós colocamos o máximo de corrente que é a fonte, por exemplo, 5 amperes, por exemplo, o motor vai ter um máximo de torque. Tá? Se nós colocamos essa corrente em 2 amperes, limitado, tá? O motor não vai ultrapassar um valor proporcional, tá? Um valor de torque proporcional a essa corrente. Não vai chegar no valor máximo de torque e pode ser que uma carga externa chegue até vencer o torque do motor. Tudo bem? Agora, utilizemos essa analogia e vamos trazer ela para os motores hidráulicos. Aqui, o torque é proporcional à pressão. Nós controlamos a pressão mediante a bomba. Tá? Então, enquanto maior a pressão, o torque vai ser proporcional. Tá? Agora também temos outra variável, temos o deslocamento, ou seja, a quantidade de fluido necessária para um giro completo do motor. Tá? Desta maneira, um motor com um grande deslocamento, ou seja, um motor grande, vai atingir o mesmo torque com menor pressão que com um motor de pequeno deslocamento. Tá? Em outras palavras, se temos um motor grande, imaginemos um motor grande com divisões, um motor de paletas com divisões entre as paletas muito grandes, tá? Ele vai atingir um torque muito grande com uma pressão constante. Imaginemos 6 atmosferas. Tá? 6 atmosferas. Vai atingir um torque enorme. Tá? Agora, para um motor pequenino, imagine um motor pequenino com divisões entre as paletas bem pequeninas. Com essa mesma pressão, tá? Ele vai atingir, para atingir o mesmo torque que aquele motor grande, vai precisar muita mais pressão. Tá? Então, um motor pequeno vai precisar muita mais pressão para atingir um torque, o mesmo torque que um motor grande atingiu com menor pressão. Tá? Até vou fazer um desenho aqui, por que isso ocorre. Consideremos que temos um volume, tá, de um motor grande.
colocamos aqui um volume deslocado, né? Ou seja, que vai ter uma área A1, e vai provocar uma força constante, tá? Uma força F1 constante. Tá? Consideremos então que a pressão que necessita este motor grande vai ser pequena, tá? Vou colocar aqui P1, já que a minha força constante F1 é dividido por uma área A1 grande. Agora, em contraste com um motor pequenino, vamos colocar um pequeno volume, tá? Para levantar essa força ou torque, né? Força ou torque. Essa mesma força F1, vamos ter uma pequena área A2. A2, aqui, colocando aqui A1, é muito maior que A2. Então, A2, sim, A1 é maior que A2. Tá? Então, a pressão necessária aqui nesse motor pequeno vai ser muito maior que a pressão P1, tá? Porque para levantar a mesma força F1, tá? Vai ter uma área bem menor. Tá? Área menor, A2 é menorzinha, então P2 vai para cima. Então, um motor pequeno precisa de uma alta pressão para levantar a mesma força. Já um motor grande, para levantar essa mesma força, precisa de uma pressão menor. Por isso, então, que um motor de grande tamanho ou de grande deslocamento, tá? Ou de grande volume por giro, tá? Vai precisar menos pressão para girar o mesmo torque, tá? Uma mesma força. Tá? Sempre consideramos que a força vai estar associada a um torque, tá? Associada ou proporcional a um torque. Então, se sube a força, sube o torque. Estamos considerando uma força constante, também podemos considerar um torque. F1 ou torque 1, tá? O torque 1 também serve a mesma explicação para forças constantes ou torques constantes, tá? Essa tabela 3.2 mostra uma comparação entre diferentes variáveis num motor, tá? Por exemplo, temos aqui na primeira coluna variável pressão de trabalho, depois a vazão e o deslocamento volumétrico, tá? O que ocorre aqui? A mudança dessa variável. Aqui, por exemplo, aqui vai ocorrer se a pressão sobe ou se a pressão desce, tá? Aqui que ocorre se a vazão sobe ou desce. E que é o que ocorre com o motor quando o volume de absorção sobe ou desce, tá? Vamos ver então o mais fácil, tá? A pressão, quando ela aumenta, nosso torque aumenta, tá? Quando ela diminui, nosso torque também diminui, tá? Pensemos que a pressão é como a corrente num motor elétrico, né? Então, se nós subimos a corrente na nossa fonte, nós temos maior torque disponível, tá? Só que o torque vai ser igual, tá? Ou vai ser igualar ao torque externo, tá? Se nós saturamos de corrente nosso motor e aplicamos mais carga externa, vai chegar um momento que o torque não vai provocar movimento, né? Vai ficar com torque estático, torque sem movimento. O eixo do motor vai parar. Tá? Então, se nós aumentamos a pressão, tá? No nosso motor hidráulico, quer dizer que nosso torque interno aumenta e vai vencer essa carga externa. Se nós voltamos a agregar uma carga externa, o nosso torque volta a ficar estático. Tá? Dessa maneira, o que eu quero dizer aqui
é que podemos colocar muita pressão e essa pressão vai ficar disponível, mas não necessariamente vai ser utilizada em forma de torque, porque o torque vai aparecer à medida que colocamos mais torque externo, mais torque de carga. Tá? Então, assim, se subimos a pressão, vamos ter a pressão de operação, ou seja, a pressão de saída, sem efeito. Nós não vamos perceber nada porque se vai comportar o mesmo, só que vai ficar com uma pressão disponível para ser transformada em torque maior, tá? Uma maior pressão disponível para ser transformada em torque. Se nós aumentamos então a pressão e continuamos aumentando o torque de carga, o torque externo, nosso motor vai dar conta. Tá? Agora, se nós reduzimos a pressão, não vamos ter uma pressão disponível para ser transformada em torque. Tá? Então, esse torque vai parar, tá? Vai ser um torque sem velocidade, ou o eixo vai recuar, tá? Vai recuar movimentando-se em função do sentido da carga externa. Tá? A vazão. A vazão, quando ela aumenta, a velocidade aumenta. Tá? Isso é importante que tem que lembrar. Quando a vazão diminui, a velocidade diminui. Tá? E o torque permanece, tá? Sem efeito. Agora, deslocamento volumétrico. Vamos falar mais claramente de tamanho do motor. Tá? Quando o meu tamanho do motor aumenta, ou também o volume necessário para permitir um único giro, tá? Aumenta, o torque também aumenta. Tá? Quando se reduz o tamanho do motor, também se reduz o torque. Tá? Lembrem-se do exemplo que dei no slide anterior. Tá? Com as áreas, com os volumes e com uma força constante, com um torque constante. Bom, para dimensionamento e seleção do motor. A primeira variável que devemos buscar é o torque. Tá? É o torque. Então, isso é o mais importante. Nós vamos procurar motores hidráulicos para movimentos de baixas velocidades, tá? E de alto torque. Geralmente, essa é a necessidade de motores hidráulicos. Tá? Muita força, muito torque, tá? E velocidades relativamente baixas. Tá? Ou também quando precisamos variações, reversões de sentido de rotação bem rápida. Tá? Ou controle também apurado de posição e velocidade. Tá? Como eu falei, é muito fácil controlar velocidade e posição com os motores hidráulicos, principalmente com os motores de deslocamentos positivos. Tá? Essas situações são um pouquinho mais complexas e elaboradas para motores elétricos, tá? De grande tamanho sempre, tá? Estamos falando de motores de tamanhos industriais. Lembrem-se que para chegar a uma velocidade de trabalho, tá? De uma maneira adequada, muitos motores elétricos têm aqueles circuitos de partida em triângulo ou estrela, tá? É um circuito adicional, tá? E também tem os chamados driver soft starters, tá? Isso é para que, para, digamos, resguardar a integridade do motor, porque são grandes, então uma mudança de giro de um sentido para o outro, ou uma aceleração, tá? Ou mudança de velocidade de 0 RPM a, sei lá, 1000 RPM, se for muito brusco, tá? O motor pode se danificar. Também lembrem-se que motores elétricos de grande porte passam por frequências que são perigosas, tá? Entram pelas chamadas de pelas fases, tá? Vocês, não sei se têm ouvido falar
do embalamento, tá? É um processo no qual uma turbina, que pode ser dito como um motor elétrico, uma turbina tem que passar rapidamente pelos transientes, tá? Tanto na aceleração quanto na desaceleração. Se essa turbina, tá, o motor, fica num transiente, ela vai vibrar e pode ter uma falha catastrófica. Tá? Então, a frequência natural desse motor vai ser um número fixo e ele tem que passar rapidamente em aquelas frequências múltiplas dela para que passe rapidamente pelas vibrações. Por exemplo, se nós temos um grande motor que tem uma frequência natural múltiplo de 10, então ele está a 100 RPM, vamos ter que desacelerar. Quando paremos esse motor para 0 RPM, vamos ter que passar rapidamente pelos múltiplos de 10, porque cada vez que passe pelos múltiplos, ela vai vibrar, tá? E vai se chapalear muito. E às vezes essa vibração pode complicar as peças, tá? Pode provocar falhas. Então, assim se diz que se passa rápido pelos transientes. Isso também ocorre em turbinas quanto em motores grandes. Tá? Bom, todos esses tipos de problemas que estou relatando que ocorrem em motores elétricos já não vão ocorrer com motores hidráulicos. Tá? Tem outro fator também que é a relação peso-potência do motor hidráulico, que é bem menor do que os motores elétricos. Tá? Ou seja, isso quer dizer que o motor hidráulico fornece uma potência por quilo maior do que o motor elétrico. Tá? Por exemplo, na prática, para cada HP de potência do motor elétrico, o motor eléctrico vai pesar em torno de 13 a 14 kg, tá? Por cada HP de potência. Já para o motor hidráulico, por cada HP de potência vai pesar entre 5 e 6 kg. Tá? Então isso é muito mais conveniente. São muito mais leves os motores hidráulicos, entregando a mesma potência. Tá? Agora, um fator que os motores elétricos são melhores é o rendimento. Tá? Não tem nenhum outro motor que atinja o rendimento dos motores elétricos, principalmente os servomotores e os mais modernos. Tá? Eles têm um rendimento inclusive maior a 95%. Tá? Estes devem ser motores elétricos, um motor talvez AC normal, tá? Mas um servomotor moderno pode atingir 97, 98% de rendimento fácil, tá? Contra os motores hidráulicos que são 70, 80%, tá? Um pouquinho mais. Consideremos esta figura, tá? Porque vamos explicar daqui para frente como é feito o cálculo de dimensionamento do motor hidráulico. Então aqui temos o motor hidráulico, tá? Que vai estar fixo aqui, certa parte. Vou colocar que está fixo aqui. Tem uma bomba que não se mostra na figura, mas certamente tem uma bomba que está fornecendo a vazão e a pressão. E esse motor hidráulico aqui tem um eixo que vai girar em algum sentido, pode ser para cá ou para cá. E está conectada uma polia, tá? De raio ER, tá? Uma polia. E quando essa polia gira, vai subir essa carga, tá? Essa carga que é uma força F. Tá? E o percurso aqui, o percurso linear, que não se mostra na figura, vai ser chamado de S. Tá? Então, assim, vamos verificar as formulações. O momento torsor vai ser a força que precisa levantar vezes o raio da polia. Tá? Também, momento torsor pode-se especificar em função do volume absorvido, da variação de pressão, do rendimento mecânico hidráulico, tá? E dividido por 100, tá? Para que batem as unidades. As revoluções por minuto, N, está dado pela velocidade linear, dividido por 2π e o raio. Tá? Potência de saída, temos três opções de obter a potência. Tá? Em função do momento torsor, a velocidade, e uma constante, pela vazão, a pressão e o rendimento total, tá? Que era o rendimento mecânico e o rendimento hidráulico. E também
pelo trabalho dividido em tempo. Tá? Aqui o trabalho vai ser a força vezes o deslocamento efetivo que fez essa carga. Tá? Quanto essa carga se deslocou. Tá? Isso vai ser meu S. E o ângulo θ vai ser, não se vê aqui, né? Mas de frente seria mais ou menos assim, né? Seria o ângulo. Bom, se nossa carga estivesse assim, né? Opa, seria aqui esse ângulo. Pode ser esse ângulo aqui, tá? Onde estaria nossa carga. Tá? Isso aqui é falha aí do PowerPoint. Bom, as vações, tá? Estão na função do volume absorvido, da velocidade e do nu sub B, rendimento volumétrico, né? Também em função da potência, da pressão e do rendimento total. A pressão, né, em função do momento torsor, do volume absorvido e do rendimento mecânico hidráulico. E momento torsor, também em função do volume absorvido, da pressão, do rendimento mecânico hidráulico e uma constante. Tá? Vejam que todas estas relações, estas fórmulas também estão nos catálogos, em qualquer catálogo de motor hidráulico. Tá? Vocês podem ir no site da Rexroth ou qualquer outra marca e já nos catálogos dizem como vocês têm que calcular. De todos modos, vocês podem dar os requisitos do projeto para o técnico vendedor. Geralmente eles contratam técnicos que já sabem fazer esse cálculo. Tá? Está todo assim com um programinha que eles só ingressam dados de entrada, que são torque, tá? E eles vão dar a melhor recomendação. De todos modos, é bom que vocês saibam para ter já uma ideia de mais ou menos que motor vão precisar. Daí o vendedor tem que dar deve aconselhar um motor similar àqueles que vocês calcularam. Tá? Então façam isso. Também não confiem plenamente nos vendedores. Tá? Bom, aqui aparece uma lista de todas as variáveis que utilizamos nos equacionamentos para que vocês revisem. Tá? Vamos ver então um exemplo. Tá? Para a mesma figura mostrada aqui, para essa figura, dimensionemos o motor hidráulico, tá? Considerando uma carga de 500 kg, tá? Essa força F, 500 kg, o diâmetro da polia 20 cm, ou seja, R igual a 10 cm, o deslocamento S 15, e supondo o θ igual a 0, tá? Um tempo de deslocamento de 10 segundos, temos constante G, rendimento mecânico hidráulico dado, tá? E o volumétrico também é dado. Tá? Então, temos todos as grandezas importantes. Então, o primeiro que tudo é calcular o torque. Tá? Calculamos aqui o torque. Depois as velocidades, tá? Em RPM, sempre, tá? Cuidado com as unidades, RPM, tá? E daí calculamos a potência, tá? Com essa formulação que já está dada. Logo, temos que obter a vazão, tá? Mas para obter a vazão, né, como diz a fórmula 314.315, nós precisaremos do V sub G, tá? E também do ΔP. Então, vamos fazer um primeiro cálculo, uma primeira aproximação, utilizando as tabelas. Tá? Aqui, vamos procurar um motor que possibilite uma pressão de 350 bar e um torque de 501 Nm a uma pressão de 400 bar, tá? Ou também essa outra que está aqui, essa de um torque
de 501 a 350 bar, tá? Ou também a 400 bar, um torque de 572, tá? Este valor aqui corresponde a um tamanho nominal 90, tá? E tem um volume de absorção 90 centímetros cúbicos por rotação. Nós tínhamos calculado então um torque próximo a 500, né? 490, tá? E por isso que nós colocamos esse valor de torque 501, tá? Por isso que escolhemos 501 e o seguinte também aumentando um pouco a pressão, 572. Mas todos esses torques, esses dois torques, são atingidos por o mesmo motor. Basta só mudar a pressão. Vejam que aqui estão os tamanhos nominais, tá? Aqui em cima também estão os tamanhos nominais e nas duas tabelas, uma a continuação da outra, aparece seu volume absorvido, rotação máxima, tá? Os torques a duas pressões, potências máximas, momento, inércia do eixo e o peso, tá? Bem, já que conhecemos a vazão, ou perdão, volume absorvido VG, vamos calcular a vazão, tá? Então, da tabela, nós entramos pelo torque, obtemos um volume de absorção de 90 e daí nós calculamos a vazão, tá? Com esse volume de absorção, tá? E daqui calculamos a pressão, tá? Vamos calcular a pressão de trabalho, tá? Não necessariamente que aparece aqui. Essa pressão que aparece aqui corresponde a certa pressão na curva torque-pressão, tá? Ou pressão RPM, pressão torque, tá? Mas essas curvas nos estão passando valores específicos, tá? Não necessariamente vai ser a pressão de trabalho. O que vamos calcular aqui agora é a pressão de trabalho, tá? Essa é a diferença, tá? Por isso temos que calcular adicionalmente ao que aparece na tabela. Então, nossa pressão de trabalho, tá? Em função do momento torsor ou do torque, tá? Você coloca aqui. E do volume absorvido também, tá? Vai dar 372 bar. Então tem que estar esse valor dentro da pressão com a que pode trabalhar o motor. Vamos ver no catálogo de novo. Está tranquilo, né? Porque este motor pode trabalhar a 400 bar, tá? Tranquilamente. Tá? Então está 372, está tranquilo, tá? Atende a nossa necessidade de trabalho. Bom, o motor já ficaria dimensionado assim, tá? Com esses valores você já tem uma ideia e podem ir consultar no catálogo ou consultar aí o fornecedor do motor. Agora tem aqui um circuito hidráulico, tá? Um segundinho, por favor. Como ia indicando, nós temos que entregar o projeto também com um circuito hidráulico. Veja que aqui temos o nosso motor, este seria o eixo, um motor que é bidirecional, essa setinha indica que o eixo pode movimentar-se para ambos os sentidos. Também os triangulinhos, quer dizer que quando o fluido entra para um lado, o eixo se movimenta em um sentido, quando entra para o outro, para o outro. Tem motores que têm um único triangulinho, tá? Isso quer dizer que é unidirecional. Então, cuidado na hora de instalar as válvulas direcionais, tá? Veja que temos uma válvula direcional que permite
os dois sentidos e uma posição de travamento. Tá? Um acionamento, o acionamento dessa válvula é manual, tá? Mas pode ser também, digamos, automatizado, pode ser com um atuador elétrico. Tá? Aqui está um motor que pode ser elétrico, tá? Pode ser um motor também de gasolina ou diesel, tá? Está acoplado à nossa bomba. Tá? Vejam que essa bomba é unidirecional. Tá? Uma bomba unidirecional, o fluxo é de um único sentido, só que essa válvula comutadora faz que o fluido que avance entre por um lado ou pelo outro lado do motor. Então isso vai permitir que o motor gire em um ou no outro sentido. Veja que temos aqui na base, tá? Isso é o nosso tanque, tá? Esse é o nosso tanque do fluido óleo hidráulico. Aqui esse é o filtro, tá? Esse é o filtro de retorno. Aqui também deveria ter um filtro de sucção. Na aula que vem vamos tratar mais detalhadamente toda essa parte do tanque onde se armazena o fluido, tá? Vamos ver a parte dos filtros. Mas aqui colocamos só um filtro, tá? Temos que ter um filtro de sucção e também uma válvula anti-retorno, tá? Esse é a grosso modo, foi um circuito hidráulico, né? Que aparecem as principais partes, mas faltam alguns detalhes importantes. Veja que também temos aqui uma válvula, não é chamada válvula de emergência, mas é uma válvula, digamos, quando essa válvula percebe que se excede certa pressão, ele se abre e manda esse fluido com pressão ali no retorno para que volte, tá? Para que volte ao armazenamento. E todo é um circuito fechado, tá? É um circuito fechadinho. Então, entra por aqui o fluido e tem que sair por aqui e volta, tá? Lembra que o fluido óleo hidráulico é caro, tem que ser resfriado também, tá? E ele tem que recircular também. Cada vez que passa tem que ser filtrado, tá? Bom, aqui temos um manômetro, uma válvula, tá? Que mais? Basicamente é isso, gente. Tá? Mais para frente vamos ver aplicações em problemas mais reais, tá? Fazendo todos os cálculos e fazendo também o circuito pertinente. Tá bom, gente? Um abraço. Espero que tenham gostado da aula e nos vemos na aula síncrona, tá? Vocês já podem formular algumas perguntas já. Um abraço, bons estudos.